E eu queria que vocês refletissem comigo algo que o Senhor tratou comigo essa semana. A pastora Camila falou sobre eu amo a mensagem da cruz. O que é amor? O que é amor? Uma por causa da semana, né, do Dia das Mães. A gente fala tanto sobre amor, vê tanto coração, né? Falamos tanto sobre o amor. O que é o amor? E aí me veio muitas coisas, né? O Senhor vai, acho que, trazendo à nossa memória as coisas que Ele quer falar com a gente. Então, vamos lá. Vou tentar transmitir para vocês aquilo que o Senhor me falou comigo. Amo comemorar o Dia das Mães. Muito gostoso. Mas eu perdi minha mãe com 19 anos. E faleceu com câncer, com muito sofrimento. Mas eu sei que ela me amava. Apesar de ter 10 filhos. Eu não lembro quase nada da minha mãe. Tinha 10 filhos, ela era muito doente. Mas eu sei que ela me amava. Mas, infelizmente, eu não retribuí esse amor. Só tinha 19 anos. Não tinha entendimento das coisas direito. Nem era mãe ainda. Então, não posso dizer que eu amava a minha mãe. Mas aí, a gente vai envelhecendo, né, vai crescendo. E Deus vai dando oportunidades para a gente amar. E sentir um pouquinho o que é o amor. Eu tive um cachorrinho. Eu gostava tanto dele. Mas ele morreu. O cachorro morre, né? Ai, mas que tristeza. Acho que aí eu consegui sentir um pouquinho o que era amor. Cuidar de alguém que precisa, que não sabe se virar sozinho. Ele era bebezinho, cresceu, morreu. Até fizemos um enterro em casa. Eu senti um pouquinho o que é o amor. Por algo pequenininho, indefeso. Conheci o Moisés. Uma paixão, né, tão grande. Aprendi a amar esse homem com tanto defeito que ele tem. Mas, meu Deus do céu, eu não consigo viver mais sem ele. É um outro tipo de amor, né? Só que eu tive... Com 5 anos de casada, fiquei grávida. Só que com 2 meses eu perdi. Já amava aquela sementinha que estava dentro de mim. Mas perdi. Oh, meu Deus, quanta tristeza. Comecei a amar alguém que eu nem conhecia e foi embora. Do jeito que veio, foi. Só que depois de 1 ano e meio, eu pude engravidar de novo. O Senhor me deu esse privilégio e eu conheci um outro amor. Meu Deus do céu. Amor pelo Filho, Jesus amado. É um negócio que machuca, dói na alma. Algo tão indefeso nas suas mãos que não sabe fazer nada. Depende de você para tudo. Meu Jesus amado. Cheguei a pecar muito, irmãos, a ponto de adorar aquela menina ali, ó. Minha princesa. É uma adoração, é um amor, é uma necessidade de estar perto, de olhar, de beijar, de cheirar. É um outro amor, né? E quando eu estava com a Samara com uns 3 anos, mais ou menos, uma professora lá de onde eu trabalho, ela tinha acabado de ser avó pela primeira vez. E eu falei para ela, professora Deise, eu falava muito da Samara para o pessoal do serviço, claro, né? O primeiro filho. E aí eu falei, o que é ser avó? Né? Tenta me explicar. Ela, então, Rô, sabe esse amor que você sente pela Samara? Eu falei, meu Jesus, é mais do que amor, isso aqui é uma idolatria que eu tenho por ela. Então, é totalmente diferente. Eu falei, Jesus, amado, que amor é esse? Não conheço ainda. Se Deus quiser, um dia eu vou ter, mas é outro tipo de amor, né? Não é que é maior, mas é um outro tipo de amor. E aí o Senhor me fez lembrar, lá do livro de Isaías, não precisa abrir a Bíblia não, que nem é esse texto que eu quero falar. Lá em Isaías 49:15, que fala a respeito do amor da mãe. Eita, que texto lindo! Pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda a mama? Pode ela deixar
de sentir amor pelo seu filho que ela deu à luz, mesmo que isso aconteça. Eu não. Eu nunca vou esquecer de vocês. Muito forte isso, né? Pega esse amor que a gente tem por essa criaturinha tão pequena, indefesa, e ele fala isso. É tão grande o amor de uma mãe, tão grande. Mas se ela se esquecer, eu nunca vou me esquecer de você. E o texto que eu quero falar com os irmãos é 1 Coríntios, capítulo 13. Alguém duvidava que podia ser esse texto? E eu vou te dizer que eu não lembrava. Eu falei, Senhor, mas eu vejo que era o amor que eu tinha que falar, mas qual é o texto, Senhor? E orando, chorando. Meu Deus, qual é o texto? E lia um, lia outro. Não é isso. Meu Deus, esqueci de 1 Coríntios 13. Olha lá, vamos lá. Louvado seja Deus. Eu vou ler uma vez até o final, e depois eu quero só apontar poucas coisas, porque eu acho que já até passou do meu tempo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover a montanhas. Se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, ele não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento vai passar. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, louvado seja Deus. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então, nossa, Deus do céu, já não estou enxergando mais nada. Louvado seja Deus. Vamos lá. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho. Mas então o veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que eu sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança, o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Louvado seja Deus. Texto lindo, né? Ele por si só já fala tanta coisa, mas falou comigo em alguns pontos e eu queria só apontar com os irmãos. Ah, Jesus. No versículo 1, ele fala que eu posso até falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Irmãos, eu posso ter muito talento. Eu posso falar em língua, ser muito usado por Deus. É isso que diz o texto. Mas eu não passaria de um instrumento que faz barulho e não tem harmonia nenhuma.
Um instrumento que faz barulho e não tem música. É muito forte isso, não? Se eu não tiver amor e continuar profetizando, se eu não tiver amor e continuar pregando, se eu não tiver amor, os enfermos podem ser curados. Mas eu não vou ser nada mais do que um barulho de um sino que não tem harmonia nenhuma. No versículo 3 diz: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu tenho e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Por mais que eu me esforce, que eu receba elogios, que as minhas ações podem ser invejadas pelas outras pessoas. Uau! Nossa, vocês viram o que a Roseli faz? Né? Abriga necessitados, faz tantas coisas. Por mais que eu receba elogios de vocês, elas receberão a nota 0. A menos que eu seja movida. Tudo que eu fizer seja movido pelo amor de Deus. Nada tem valor se tudo que eu fizer for de mim mesmo, sem ter o amor de Deus. No versículo 8 diz: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas crescerão, o conhecimento passará. Tudo vai passar. Sabe essa sua beleza da juventude? Passa. Tinha uma pele tão lisinha, uns dentes lindos, que todo mundo falava. Que dentes lindos, Roseli. Que pele linda. Tudo passou. Hoje eu não tenho mais os dentes lindos que eu tinha. Aliás, tenho muitos problemas dentários. Minha pele já não é mais lisinha, né? Hoje os pés de galinha, o rosto diz a minha idade. Tudo vai passar. Essa beleza vai acabar. A riqueza que você tem vai acabar. O status que você tem na internet, onde for, vai acabar. Tudo isso vai acabar. No versículo 11 diz: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas, então... como em espelho, mas então veremos face a face. Quando a gente era criança, a gente tinha algumas vontades, né? A gente dava prioridade para algumas coisas que eram coisas que a gente achava até que talvez nunca viveríamos sem ela. E aí a gente passou na fase da adolescente, esquece até das vontades que a gente tinha. E a mesma coisa na fase adulta. Hoje a gente tem desejo, a gente quer coisas. Mas isso aqui vai passar, e vai chegar uma hora que isso não vai ter mais valor. E tudo isso que a gente dá tanto valor aqui na Terra, uma hora não vai ter mais valor. Porque o nosso valor, a nossa esperança tem que ser no Senhor. Um dia, esse texto diz que a gente vai ver Ele face a face. E estando com Ele ou não, a gente vai enfrentar Ele de face a face. E a gente vai ver Ele. E você acha que tudo isso que a gente às vezes perde o sono, fica inquieto e perturba tanto a gente, vai ter algum valor nessa hora em que a gente olhar na face do Senhor, vai ter algum valor? Tudo isso que tira tanto a nossa paz, a nossa atenção. E no final ele diz, permanecem 3 coisas, né? A esperança, o amor, e a maior delas, porém, é o amor. Fé é acreditar naquilo que a gente não está vendo ainda. A gente não está vendo o Senhor. A gente tem uma noção, uma ideia da glória que a gente vai ver. Né? A Bíblia diz que tudo que a gente viu nunca passou pela nossa mente, pelo nosso coração, que a gente vai receber lá no céu. Nunca, nunca. Por mais bonito, mais lindo que é a nossa interpretação, não passa perto das coisas que vão ter lá no céu. E essa esperança é de que Ele vai voltar um dia. Ele vem, não tem como escapar. Ele está vindo. Logo, logo Ele está aí. E o que a gente precisa permanecer em nós é o amor. E quem é que demonstrou o maior amor? Eu falei de vários amores, né? Vários tipos de amor aqui hoje. Mas quem é que demonstrou o maior amor? João 3,16 é bem claro. E diz, quem é que entregou a sua vida por amor de mim? Eu que não tinha
Jeito nenhum. Eu que cometo tantos pecados, tantas falhas, foi por amor a mim, foi por amor a você, não importa o que a gente já fez. Eu fui dar um Google, era para ter falado da primeira coisa, né? O que é o amor? E o Google diz que amor é ser capaz de de sacrificar pela felicidade de quem você ama. Filho é assim, né? A gente deixa de comprar blusa para nós, passamos frio. Mas eu queria tanto que a Micaela se sentisse quentinha. Não é isso que é isso. Eu me sacrifico por amor a alguém. E foi o maior amor que teve, foi o de Jesus. E que exemplo grande que ele deu. Todo esse texto de 1 Coríntios é muito difícil da gente praticar. Mas Jesus provou que é possível. É possível amar o inimigo. É possível amar aquele quem quem não nos ama. Fácil não é.